posteriormente a esse cenário, que ele anda por cima das águas, ele tinha acabado de alimentar uma multidão, fazendo uma multiplicação, alimentando aquela multidão. Ele vai ordenar que os discípulos entrem dentro do barco e atravessem para o outro lado do mar, enquanto ele ficaria em terra, despedindo daquela multidão. Então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: entre dentro do barco, atravesse para o outro lado, enquanto eu despeço da multidão. Os discípulos, por sua vez, vai obedecer a Cristo, vai entrar dentro do barco, vai começar a travessia. Só que quando Cristo termina de se despedir da multidão, a Bíblia diz que Jesus vai subir para o monte para orar à parte. Jesus vai subir para o monte para orar à parte. E quando ele está no monte, ele começa o processo da oração. Jesus está sozinho. Durante esse período de oração, o texto diz que a noite vai chegar. O dia se vai, a noite vem, e na quarta vigília da noite, o barco já está no meio do mar. E Jesus está em cima do monte. O texto diz que sobreveio uma ventania, uma tempestade muito grande sobre a embarcação dos discípulos. O barco começou a ficar agitado. No meio do mar, o vento sopra, a onda se levanta, e o texto diz que o barco estava agitado. O barco estava agitado. Jesus, por sua vez, vai descer o monte e vai ir em direção aos discípulos. Só que Jesus não tem barco para entrar. Jesus começa a andar por cima das águas. Indo em direção aos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos vão avistar e vão ficar com medo, porque eles estavam já num cenário em que colocava medo, um cenário de tempestade, um cenário onde as ondas estão agitando a sua embarcação, e a sensação que eles têm é que o barco vai afundar, e eles morreriam ali naquele cenário. E logo, quando eles olham, eles veem alguma coisa se aproximando, e o texto diz que eles acham que é um fantasma. Mas uma voz do meio da tempestade vai bradar dizendo: calma, porque sou eu. Pedro, por sua vez, vai dizer: se é tu mesmo, mestre, me manda ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro desce e começa a andar por cima das águas. O texto diz que o vento sopra, Pedro tem medo e começa a afundar. Quando Pedro começa a afundar, ele dá um grito, e o grito de Pedro é de: socorre-me. Ele estende a mão, Jesus segura na mão de Pedro, levanta Pedro e começa a ir em direção ao barco, que estavam os outros discípulos, e entra dentro do barco com Pedro. Te apresentei o texto e eu quero aplicar ele aqui nessa noite na sua vida. O cenário aqui é de tempestade, o cenário é de vento, de ondas fortes, é de desespero, é de medo, é de um momento de caos. Só que o que mexe muito comigo são os detalhes do texto. Gente, por que Jesus pede para que os discípulos vá à frente dele? Será que não dava para os discípulos esperar Jesus terminar de se despedir da multidão, para que todos fossem juntos no mesmo horário, no mesmo momento, para que pudesse evitar esse constrangimento? Só que Jesus dá uma ordem: entre no barco e atravessa, porque eu vou ficar. Enquanto eu li isso aqui, Cristo falou algo profundo ao meu coração. Jesus pede que eles vão à frente dele. Só que quando eles obedecem essa ordem, eles começam a entrar num cenário de tempestade, cenário de desespero, de ondas fortes e de sensação que a embarcação iria afundar, né? Ora, Jesus está no monte enquanto eles estão vivendo isso tudo aqui. Jesus está longe enquanto eles estão vivendo isso tudo aqui. E parece que Cristo quer dar uma lição para os discípulos e para a gente também. Que lição é essa? A lição que Cristo aplica de uma forma muito simples para os discípulos e para a gente é que todas as vezes que nós estivermos sem Ele, nós estamos sujeitos a passar por momentos em que achamos que vamos morrer. Não dá para ir ou ficar sem Ele. Parece que Cristo quer que os discípulos tenham a sensação
do que é estar longe dele. Parece que Cristo tem a sensação, quer que eles tenham a sensação de como é desesperador. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Cristo não era somente homem na terra, mas também era Deus. Como homem, ele sentia as dores. Como homem, ele sentia a necessidade. Mas como Deus, ele era onipotente, onipresente e onisciente. Então, como Deus na terra, pastor Luiz, ele sabia que os discípulos passariam por essa tempestade. E porque como Deus, ele sabendo, ele permite. Parece que Cristo quer que os discípulos passem por isso e tenham a sensação de desespero, de sentir o que é estar longe dele, sentir o que é estar passando por uma dificuldade sem ele por perto, sentir o que é passar pelo desespero sem ter a presença dele. Isso tudo para que a gente possa, e os discípulos pudessem entender como é valioso ter a presença de Cristo por perto, como é precioso ter ele em nossa vida, como é precioso ter ele perto da gente. Porque, Caiane, vai ter momento de tempestade na nossa vida, vai ter momento de desespero, vai ter momento em que a gente vai olhar e vai achar que o barco vai naufragar, mas todas as vezes que a gente estiver dentro desse cenário todo de desespero e a gente vê ele ali, a gente vai ficar tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem poder sobre o vento, a gente sabe que ele tem poder sobre a tempestade, a gente sabe que ele tem poder para transformar um cenário de desespero em cenário de calmaria. Mas tem hora que a gente está longe dele, ou momentos que a gente está distante dele, que o vento vem, a tempestade vem, e a sensação que a gente tem é de desespero e de morte, porque a gente sabe que está longe dele. Eu não sei se alguém aqui já esteve afastado, eu não sei se alguém aqui já esteve longe da presença de Deus, mas quando você está longe da presença de Deus e vive um cenário desse aqui, um cenário de caos, um cenário de tempestade, um cenário de ondas fortes, a sensação que deve dar é de abandono, a sensação que deve dar é de desespero, a sensação é de morte. Mas o Senhor Jesus Cristo está mostrando para a gente que quando a gente vive um cenário aonde ele está distante, quando ele se apresenta, todo o cenário de desespero se transforma em cenário de calmaria. Eu não sei se tem alguém para pegar essa palavra aqui, mas Deus está dizendo para você: não dá para ficar longe da presença dele, não dá para viver longe dele. Vai ter momentos que você vai estar desesperado e só ele pode acalmar a tempestade. Vai ter momentos de onda forte, mas só ele tem poder para acalmar essa onda. Eu não sei se você entrou aqui longe da presença dele, mas se entrou, ele te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra. Todas as vezes que você estiver vivendo um cenário de tempestade, esteja com ele, porque o cenário que está vivendo de tempestade se transformará em cenário de calmaria. Jesus começa a andar por sobre as águas. Diga glória a Deus. E ele vai. E quando ele está andando, o vento ainda sopra, a tempestade ainda está agitando o barco, ainda está de noite, o cenário é de terror, o cenário é de medo, só que ele está andando por cima das águas. Ele vai em direção aos discípulos, e por causa da falta da luz do sol, os discípulos não conseguem identificar ele. Por causa do cenário de desespero, os discípulos não conseguem identificar que é a pessoa de Cristo se aproximando. Porque todas as vezes que a gente estiver dentro de um cenário desesperador, os nossos olhos espirituais começam a se fechar e a gente não consegue ver quem é que está se aproximando. Mas eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida aqui, para quem tem juízo para pregar. Eu não sei a tempestade que você vive e como as ondas estão agitando o seu barco. Eu sei que de repente a sua visão espiritual está fechada, mas ele está dizendo para você: eu estou me aproximando no meio desse caos, eu estou me aproximando no meio dessa tempestade, eu estou me aproximando no meio dessas ondas fortes. Fique
fique tranquilo, porque quem está indo em direção ao teu barco é aquele que tem poder para acalmar essa tempestade. Pega na mão do crente que está do seu lado e diga para ele está chegando no meio desse vendaval. Olha que essa pessoa, diga para ele está se aproximando no meio dessa tempestade. Ele chegou para mudar cenário de caos e transformar em cenário de calmaria. Às vezes o desespero é tão grande pelo aquilo que estamos vivendo e não conseguimos ver ele se aproximando. Os nossos olhos da fé se fecham, porque toda a sensação que a gente tem é que dali para frente é só morte. Mas ele é especialista em chegar em momentos que parece que é o fim. Vou de novo porque eu senti graça de Deus aqui. Ele é especialista em chegar em momentos que parece que é o fim. Todas as vezes que você achar que acabou, ele se apresentará para dizer: a última palavra é minha. Todas as vezes que parecer que é o fim, ele se apresentará para dizer: não tem ponto final, eu coloco uma vírgula, porque a tua história ainda tem continuidade. Quem pode dizer glória a Deus? Pedro olha, e dentro daquele cenário todo, gente, o vento está soprando, e o vento é o contrário. O vento que sopra é o contrário. Ao contrário de quê, pastor Luiz? Jesus deu uma direção, e a direção é essa aqui: atravesse para o outro lado. Então, se o vento é o contrário, se eu quero chegar lá, o vento está vindo de lá para cá, impedindo e dificultando os discípulos de avançar. Preste atenção: se o vento é ao contrário, o vento está me impedindo de chegar aonde Jesus disse que eu chegaria. Olha para cá, o vento está vindo de lá para cá, fazendo que seja dificultosa a minha travessia para o outro lado. A lógica aqui, Breno, é o quê? Para se livrar daquela tempestade, para se livrar daquele caos, daquela tempestade, a lógica é: se eu continuar persistindo, indo em direção para lá, o vento vai continuar me empurrando para trás. Então, qual era a lógica humana, Lucas? A lógica era os discípulos virar o barco e ir em direção a favor do vento. Só que se eles fizessem isso, eles estariam saindo da direção que Cristo tinha dado para ele. Gente, isso aqui é forte demais. Aleluia! Eu posso continuar indo em direção ao destino que Cristo me deu. Só que para isso eu tenho que remar, tenho que ser perseverante e enfrentar uma possibilidade de naufrágio. Ou seja, se fosse uma pessoa desobediente a Cristo, ele voltaria para onde ele teria, da onde ele teria saído. E lá ele teria segurança. O vento favoreceria ele a voltar para trás. Olhe para cá. O vento ia ajudar ele a voltar para trás. Ia ser mais fácil, não ia ter tanto esforço, você não ia se desgastar, eles não iam se desgastar tanto e ainda estariam em segurança. Aleluia, ainda estariam em segurança. Mas os discípulos estavam debaixo de uma palavra, e a palavra que ele liberou é: vá para o outro lado. Então os discípulos colocaram na mente e no coração: custe o que custar, eu vou chegar aonde ele disse que eu chegaria. Pelo amor de Deus, olhe para cá, custe o que custar, eu vou chegar do outro lado. O vento é ao contrário, eu estou cansado de remar, mas eu vou continuar perseverando na remada, porque a direção que ele me deu é lá. Se eu voltar vai ser até mais fácil, mas eu não vou chegar ao propósito. A opção aqui não é voltar para trás, a opção aqui é continuar avante, mesmo que tenha tempestade, mesmo que tenha onda forte, mesmo que o barco se agite, porque eu prefiro enfrentar toda esta tempestade e estar na direção e chegar ao propósito que Deus estabeleceu para mim. Já que estendeu a mão, sustenta ela, não saia da direção de Cristo. Eu sei que o vento é o contrário, mas o vento quer te impedir a chegar aonde Deus disse que você chegaria. Pastor, eu estou cansado, eu sei. Pastor, eu estou aguentando mais, eu sei.
mas continua na direção, continua se esforçando, continua remando, continua indo adiante, porque aquilo que o vento quer é fazer você sair da direção de Cristo. Pegou? O que o vento quer é te fazer voltar. E às vezes, na nossa mente, a melhor opção é retroceder. Gente, o vento está me empurrando para trás. Então, se eu vir e vou a favor do vento, fica tudo mais fácil. Ou aparenta estar mais fácil. Aparenta ser melhor. Só que eu vou estar fora da direção de Deus. Eu vou estar fora da direção que Ele me deu. É para lá. Mas para lá tem vento. Mas para lá tem tempestade, mas para lá tem onda que agita o barco, mas para lá a sensação que dá é que eu vou naufragar, mas é para lá que tem algo de Deus para a sua vida. É para lá que eu tenho que ir, mesmo que eu enfrente tudo isso. Não é fácil estar na direção de Deus, não é fácil ser direcionado por Ele, não é fácil ir em direção aonde Ele quer que eu vá, porque eu vou ter tempestade, eu vou ter vento, eu vou ter vontade de parar, eu vou ter vontade de desistir, eu vou ter vontade de jogar tudo para o alto, eu vou, mas se eu perseverar e continuar remando, opa, aleluia, o que vai acontecer? Ele vai se apresentar para dizer: eu estou contigo, continue em direção ao propósito que eu estabeleci para você, e você vai ver o que eu vou fazer na tua casa, na tua família. Aonde eles estão, pastor? O texto diz que eles estão estão no meio do mar, e o meio é um ponto muito decisivo para a gente, é ou não é? No meio, você olha para trás, pastor, e vê tudo que você percorreu, e olha para frente e vê tudo que falta. Pegou? No meio, você olha para trás e já vê tudo que você percorreu. No meio, você olha para frente e vê tudo que falta. Aí é o ponto de decisão. Aí você decide se você continua ou se você retrocede. Só que eu já disse para você, se você continuar, mesmo o vento sendo ao contrário, você está indo em direção ao propósito. Se você retroceder, você nunca vai experimentar o que tem lá do outro lado. Isso aqui é lindo demais. Tem muita gente que volta, Ana, e nunca vai saber o sentimento e o prazer do que é viver aquilo que está lá do outro lado para a minha vida. Nunca vai saber o que é viver aquilo que Ele já decretou para a minha vida. Olhe para mim, não volte. Por mais que pareça ser a melhor opção voltar, não volte. Por mais que se voltar o vento vai te ajudar. Por mais que voltando vai parecer tudo mais fácil. A sensação de morte vai passar. A sensação de desespero vai embora. Não volte. Porque nem tudo que parece ser fácil é o certo para mim. Pegou? Nem tudo que parece ser o melhor, na verdade é o melhor para mim. Porque Satanás ele vem assim, colocando caminhos que para você parece ser mais fácil. Ele disse para Jesus: transforma essa pedra em pão e sacia a sua fome. Só que Jesus poderia transformar a pedra em pão? Poderia, ele era Deus. Mas se ele transformasse a pedra em pão, ele sairia do propósito que Deus já tinha estabelecido para ele. Então sair da direção não é uma opção para a gente. Porque senão a gente sai daquilo que Ele estabeleceu para nós. Olhe para alguém e diga: aguenta firme. Diga para ele: não solte o remo. Diga para ele: continua na direção que Cristo já deu para você. Continua indo. Pastor, eu não estou aguentando. Não importa, vai meu filho. Esse mesmo texto diz que enquanto Jesus está no monte, ele olha, e lá de cima do monte ele enxerga os discípulos cansados de tanto remar. Aí Jesus desce. É aí que ele se apresenta. Porque o poder dele sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Ele sempre vai chegar quando a gente não estiver aguentando mais. Ele sempre vai aparecer para nos fortalecer quando a nossa força for pouca. É por isso que não é sobre mim, é sobre Ele.
eu remo até não aguentar mais. E quando eu não estiver aguentando mais, ele chega para acalmar a tempestade. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Ele está vindo sobre as águas. E as águas aqui representam um momento de desespero, porque ela está agitada e está agitando o barco. A onda está forte, está batendo na embarcação. As águas aqui representam todo o caos que os discípulos estão sentindo ali. Mas Jesus está sobre elas. Mas Jesus anda sobre ela, porque Ele sempre estará acima e por cima daquilo que nos traz medo. Vou de novo. Ele sempre estará por cima e acima daquilo que nos traz inquietação. Aquilo que é problema para você, Ele anda por cima, porque Ele é o Todo-Poderoso. Alguém olha e diz: se é tu mesmo, me manda ter contigo sobre as águas. Gente, pela lógica humana aqui, nesse cenário de tempestade, qual é o local mais seguro para se estar? Dentro do... Por quê? Porque como é que eu vou descer do barco com as ondas agitadas, o vento forte, um caos, um vendaval? Como é que eu vou descer do barco? Então o lugar mais seguro aqui é dentro do barco. Só que tem alguém aqui, pastor, com um pensamento igual ao meu. Missionário, tem alguém dentro desse barco aqui que entende. Se é tu mesmo, me manda ter contigo. E o que é que Pedro entendeu? Que o lugar mais seguro não era dentro do barco. Por que o pastor não era dentro do barco? Porque Jesus não estava nele. Pedro entende que o lugar mais seguro não é ficar dentro do barco. Por quê, pastor? Porque Jesus não estava dentro daquele barco. E aonde Jesus estava? No meio da tempestade. Olhe para cá. Aleluia! Então Pedro entende, o lugar mais seguro não é dentro desse barco, o lugar mais seguro é dentro da tempestade. Por quê? Porque dentro da tempestade está alguém que tem poder sobre ela. Então eu prefiro sair deste lugar aqui, que é os olhos humanos, é o mais seguro, e enfrentar essa tempestade, porque dentro dela tem alguém que tem poder para acalmar. Eu não sei se você vai pegar, mas já que você estendeu a mão, sustenta ela. Ele está dizendo para você, o lugar mais seguro é dentro da tempestade. Se ele estiver lá, se ele estiver na fornalha, onde estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, o lugar mais seguro é dentro da fornalha. Se ele estiver no deserto, é no deserto que eu quero estar. O problema é que eu quero fugir disso tudo, mas ele está lá. E se ele estiver lá, eu quero estar. Se ele estiver no deserto, eu prefiro passar no deserto com ele. Se ele estiver dentro da fornalha, eu prefiro entrar na fornalha junto com ele. Porque aos olhos humanos, o lugar mais extraordinário da terra, sem Cristo, para mim, não é nada. Isso aqui só é um lugar especial, porque Ele está aqui nessa noite. Oh, meu Deus do céu. Aqui só pode ser chamada de casa de Deus se a presença dEle estiver aqui. Se Ele se retirar, só é um ambiente com 4 paredes, com pessoas pecaminosas, mas porque a presença dEle está aqui, esse ambiente se torna o melhor lugar do mundo, porque Ele está presente conosco aqui. Tudo não se muda, porque tem muitas pessoas vivendo um cenário que aos nossos olhos é maravilhoso, mas estão sem Deus, e Ele sabe que aquele lugar ali não é tão bom assim, porque falta Deus. Dê glória a Deus que mesmo no deserto que você passa, Ele está com você. Dê glória a Deus que mesmo no meio dessa tempestade, Ele está com você. Ele não te abandona. Esqueça isso. Deus não vai te livrar do deserto. Ele te livrará no deserto. Ele não vai te livrar da tempestade. Ele vai te livrar na tempestade.
Ele não vai te livrar da fornalha, mas te livrará dentro dela. Ele não vai te livrar da cova dos leões, mas vai te dar livramento dentro desta cova. Você pode dizer glória a Deus? Porque o Deus que você serve, Ele não te abandona independente do cenário que você esteja vivendo. Pedro desce porque entende que o melhor lugar para se estar é perto de Cristo. Mesmo que eu tenha que enfrentar adversidades, mesmo que eu tenha que enfrentar ondas e vento forte, eu prefiro sair do barco, que parece ser um lugar de conforto e segurança, para ir no meio da tempestade. Só acontece quando Pedro desce, ele começa a andar, pastor. E andando, o vento vem e ele sente medo. Ele começa a afundar. E muita gente critica Pedro. Muita gente julga Pedro porque Pedro afunda. Muita gente olha para Pedro e diz: não era para ele ter saído. Na verdade, a melhor decisão que Pedro fez foi sair daquele barco. Porque dos 12 discípulos, ele foi o único que andou sobre as águas. Ele foi o único que teve a sensação de viver o sobrenatural com Cristo. Ele foi o único que viu a mão de Cristo se estender para ele no meio de um vento e de uma tempestade. Ele foi o único que teve o privilégio de estar afundando e a mão de Cristo levantar ele. De repente quem está dentro do barco está dizendo: não era para ele ter descido, olha lá, está afundando. Não era para ele ter saído daqui, olha lá, vai morrer afogado. Só que quando Pedro começa a afundar, ele dá um grito. E qual é o grito? Socorre-me. E esse grito aqui mexe com ele. Sabe qual é o problema da gente? É que às vezes a gente falta o pedido de ajuda. E não é para o homem. Pedro podia olhar para os discípulos e dizer: joga uma boia, se é que tinha naquela época. Alguém pula aqui e me salva. Só que o grito não é para discípulo. O grito é para Jesus. O grito não é para o pastor. O grito é para Cristo. O grito não é para um líder. O grito é para Cristo. O grito não é para um pregador. O grito é para Cristo. Porque só a mão dele pode nos levantar de um cenário de tempestade. A confiança de Pedro não está nos discípulos. A confiança de Pedro está naquele que disse: vem. Porque aquele que diz vem para você, ele te garante em qualquer cenário que você estiver, indo em direção a ele. De repente, se Pedro estivesse em outra direção, ele morreria afogado. Mas, opa, não tem como, missionário. Eu estando indo na direção de Cristo e ele me abandonar. Pegou? Não tem como, Ismael, eu estar indo na direção dele e ele largar de mão de mim. É por isso que mesmo você caminhando e de repente nesta caminhada estiver caindo, ele sempre te levantará, porque você está indo em direção a ele. Isso aqui é a maior prova de que quem vai na direção de Cristo está sujeito a cair. Pegou? Meu Deus, isso aqui é a maior prova de quem está indo em direção a Cristo está sujeito a sentir medo, está sujeito a passar por momentos de medo. Por quê? Porque você está indo na direção correta. E todas as vezes que você vir e ir na direção correta, que é a direção a Cristo, o vento ao contrário vai vir para te colocar medo, vai vir para fazer você afundar. Mas olhe para mim, todas as vezes que você estiver afundando, existirá uma mão. Aleluia! Existirá uma mão que se estenderá a você para te colocar de pé novamente. Pastor, o que acontece? Cristo pega na mão de Pedro e coloca ele de pé. Só que aonde Pedro está em pé? Diga: sobre as águas. Pedro está sobre as águas. Gente, agora não é só Cristo que está andando sobre as águas. Agora tem alguém que é chamado de discípulo pecador e que não é Deus, mas também está andando sobre as águas. A primeira vez que Pedro anda é quando ele sai do barco. Só que tem uma diferença. Olhe para cá. Há uma diferença de Pedro quando sai do barco
e de Pedro quando está voltando para o barco. Pergunta, qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando Pedro sai do barco, Pedro está sozinho. Mas quando Pedro volta para o barco, Pedro está de mão dada com Cristo. Essa é a diferença. Porque todas as vezes que eu tentar andar sozinho, eu estou sujeito a afundar. Mas todas as vezes que eu estiver de mão dada com Ele, nada pode me fazer afundar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então não solte a mão dele, que ele não vai soltar a tua. Não largue a mão dele, porque ele não larga a sua. Não abandona ele, porque ele não te abandona. Pastor, eu estou muito fraco, eu sei. Mas hoje você vem num culto aonde Cristo te trouxe para ouvir essa palavra. Está na hora de você se levantar e andar sobre essas águas de mão dada com Ele. Você pode se pôr de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. O problema é que eu acho que eu já sou autossuficiente para andar sem a mão de Cristo. Está na hora da gente reconhecer que a gente precisa dele. Eu posso andar por cima das águas? Posso. Tenho duas opções. Uma, andar sem ele, e a outra, andar de mão dada com ele. Qual é a diferença? Todas as vezes que eu estiver sem ele, eu afundarei. Mas todas as vezes que eu estiver de mão dada com ele, ele vai me garantir que eu não vou me afundar. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou neste culto, ou como você está hoje. Eu não sei como está a sua vida espiritual, sua vida material, o seu sentimental. Como está a sua mente. O que você está vivendo fora de 2 horas de culto. Como está o seu psicológico. Mas o que Cristo quer fazer hoje aqui com você é te trazer uma experiência sobrenatural. É fazer você viver algo incrível. E só dá para viver algo incrível segurando na mão dele. Jesus pega na mão de Pedro e os dois começam a andar sobre as águas. E aquilo que estava, olha para cá, aquilo que colocou medo em Pedro e nos outros discípulos, aquilo que trouxe pavor para Pedro, agora Pedro está andando sobre ela. As águas batiam no barco e causavam medo em Pedro e nos discípulos. Só que agora Pedro está andando sobre aquilo que colocava medo nele. Pedro está andando sobre aquilo que trazia pavor para ele. Pedro consegue pisar com firmeza sobre aquilo que parecia que era o fim dele. É o que Cristo quer fazer com você. Cristo quer fazer você andar sobre essa depressão. Cristo quer fazer você andar sobre essa ansiedade. Cristo está querendo fazer você andar sobre esse medo. Cristo quer fazer você andar sobre esse desespero. Cristo quer fazer você andar sobre essa falta que há em você. Mas só dá se você estiver de mão dada com Ele. Chega de ficar refém das ondas. Chega de ficar refém do vento que bate nas ondas. Aparentemente dentro do barco está tranquilo, mas só vai estar tranquilo quando você estiver andando sobre tudo isso. Chega de deixar o medo te dominar. Chega de deixar a depressão, a ansiedade, a tristeza te dominar. Está por cima, está com autoridade sobre as águas. O Cristo que você serve, Ele não só tem autoridade, como quer transferir autoridade para você e falar para você nesta noite que você tem possibilidade e autoridade de andar por cima de tudo aquilo que te traz medo. Você tem autoridade de andar sobre tudo aquilo que te traz pavor. Então hoje é a noite de dizer um basta para aquilo que te traz temor, aquilo que te faz ter desespero. Para eu finalizar, eu quero orar por você, mas eu quero orar de uma forma especial. Se você se identificou com essa palavra,
eu quero pedir para que você venha aqui na frente. Não estou falando quem está depressivo, quem está ansioso, mas se em algum momento essa palavra tocou o seu coração e você precisa dessa oração, vem aqui. Não é para você aceitar Jesus, não é para você receber essa oração. Corre para cá que eu preciso terminar. Isso, venha. Nem que venha a igreja toda. Os pastores aqui vão me ajudar. Deus, Ele está aqui. Ele está nesta igreja. Deus poderoso. A mão que se estendeu para Pedro se estenderá para cada um de nós nessa noite. Aleluia. A mão que ergueu Pedro vai erguer cada um de nós aqui. E eu creio que através dessa oração, dessa palavra, você vai andar por cima de tudo isso. Tudo isso, Rafa. A gente vai começar a andar sobre tudo isso. Tudo que traz medo para a gente, ansiedade, faz a gente se sentir menor, pequeno, faz a gente sentir que a gente não vai conseguir atravessar, sabe, grande? Depois dessa oração, vocês vão se sentir fortalecidos. Não porque eu tenho poder para isso, mas porque a oração que é no nome de Cristo, ela traz renovo para a nossa alma. Aleluia. Nosso pastor, ele vai ungir cada um de vocês enquanto eu oro. Amém? Cada um de vocês serão ungidos pela mão do nosso pastor presidente. Você será tocado e renovado. Feche seus olhos agora. E eu finalizo aqui orando por você. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Ó Pai, que vieram aqui na frente porque entenderam essa palavra. Ó Pai, pessoas que estão passando por momentos de vento, tempestade, ondas fortes. Pessoas, Senhor, que estão enfrentando adversidades. Pessoas que estão passando por medos, por ansiedade, por depressão, por angústia. Que estão sentindo medo, Senhor, pelo aquilo que estão enfrentando. Mas o Senhor conhece cada um deles que aqui estão. E eu creio, Senhor, que a vida deles aqui não foi em vão. O Senhor conhece o que eu não conheço. O Senhor sabe do que eu não sei. E por isso, Senhor, eu peço que a mão que se estendeu a Pedro naquela noite, naquela madrugada de vento forte e tempestade, se estenda agora, meu Pai. Se estenda agora sobre a vida de cada um que aqui está na frente. Porque sozinho eles não conseguem. Sozinho eles não podem. Sozinho, Senhor, eles vão verdadeiramente afundar. Mas eu creio que a mão que se estendeu para Pedro hoje se estende para cada um que aqui está, colocando, Senhor, eles de pé, erguendo, Senhor, eles para viver algo sobrenatural. Deus, como eu sinto a tua presença e sei que tu és um Deus que renova, sei que tu és um Deus que coloca de pé, eu sei que tu és um Deus que acende a chama que está dentro deste coração. Meu Pai, se alguém porventura, Senhor, entrou no desespero na alma, com a mente embaralhada, com o espírito agitado, eu profetizo e oro no teu nome, Jesus, haverá calmaria, assim como o Senhor trouxe calmaria naquela madrugada. O Senhor está acalmando este vento e esta tempestade. Ó Pai, isso que tira a paz, isso que tira o sono, isso que traz medo, isso que traz desespero, eu repreendo agora. Coloque a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Levantou-se de embaraçúria. Pai querido, eu peço ao Senhor que aonde a minha mão não pode tocar, a tua mão toca agora. Comece a tocar de dentro para fora. Comece a tocar de dentro para fora. Remasse de embaraçúria. Aonde a mão do homem não pode tocar, a tua mão toca agora. Arranca de dentro desse peito essa angústia. Arranca, Senhor, deste coração rancor, amargura, Senhor. Ó Pai, esse desespero, eu entrego, Senhor, cada um em tuas mãos e profetizo que esta noite ficará marcada na vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu profetizo um renovo, eu profetizo uma nova história, um novo caminho. Ó Pai, eu creio que a partir da data de hoje, todos eles começarão a andar por cima de tudo aquilo que traz medo, de tudo aquilo que traz desespero,
Senhor, ansiedade, depressão. Há um Deus que está aqui e está curando de dentro para fora. Há um Deus que está aqui, que está trazendo renovo. Pessoas que não tinham mais força, mas hoje estão sendo renovadas para a glória do nome de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito que está aqui possa te tocar, trazendo renovo, restauração para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus.